Então, eu quero falar sobre isso, tanto na minha vida, da questão na minha vida pessoal, como que o autismo me atravessa, como que eu vivo isso, como também quero falar como profissional que eu sou da educação especial, como neuropsicopedagogo, como um profissional que atua na educação especial, que tem uma visão de vivências, né, com o desenvolvimento de pessoas, de crianças que têm o mesmo transtorno que eu e alguns outros diferentes também. Só que eu não fiz isso ainda. Não fiz isso porque eu quero fazer isso com muita responsabilidade, tá? Não quero fazer de qualquer jeito, quero elaborar um estudo legal para poder trazer o assunto para vocês. Eu tô falando agora aqui meio que por alto, porque às vezes as pessoas olham lá na bio e vê, o cara tá fazendo o quê? Autista, nível 1. Então isso pode gerar uns pensamentos assim nas pessoas, ué, ele botou isso tudo, ele não vai falar sobre isso, e eu pretendo falar sobre isso. Mas eu pretendo fazer isso com muita responsabilidade, trazer pesquisas interessantes, tudo muito resumido também, nada que venha trazer peso no assunto, e nada de polêmica. Mas conhecimento. Conhecimento, trocar experiências. Quero trocar experiências, quero trocar conhecimento, trazer novidades, coisas sobre os estudos dentro da área, coisas da prática, né? As coisas que acontecem, né, no dia a dia. Muitas pessoas podem viver isso também, e até mesmo da minha própria experiência pessoal, que o que eu vivo, muitas pessoas hoje vivem. Muitas pessoas hoje adultas recebem um diagnóstico após o seu próprio filho ter esse diagnóstico. E aí, às vezes, o próprio profissional observa que aquela criança com aqueles transtornos tem todas as características ou do pai, da mãe, e aí acaba a pessoa fazendo uma investigação e descobrindo também aquele diagnóstico. E aí você pensa, o que fazer com isso? Para que, depois de adulto, ter um diagnóstico de autismo? A princípio eu fazia esse questionamento e eu achava que já tinha passado, né? O que eu tive de prejuízo eu já tive, e agora fazer o quê? Tem como recuperar? Não. Mas isso ajuda muito na terapia, tá? Esse não tratamento durante os anos iniciais da minha vida se desdobraram em coisas, em problemas da minha vida adulta, né? Na ansiedade, na depressão, tudo isso que eu vim, tudo isso que eu comecei a vir tratar lá em 2022. Então, é um desdobramento de toda uma vida. E quando você faz esse rastreamento do seu eu, você descobre um diagnóstico que você percebe que você tem uma visão de mundo diferente, que você tem uma percepção da vida completamente diferente, o que a sua via de aprendizado é diferente, enquanto neurodivergente, isso te ajuda muito numa terapia. Por quê? E até nas coisas que eu pretendo conquistar na minha vida, porque nós estamos o tempo todo com projetos. E quando você descobre o autismo, quando você descobre um TDAH, você percebe. Então eu seguia como qualquer pessoa neurotípica segue um caminho acadêmico, só que não dava muito certo comigo. Então quando eu tinha um hiperfoco, quando era um assunto, uma disciplina que eu gostava muito, aquilo me atravessava, eu mergulhava naquilo, sabe, era o melhor. Mas quando tinha alguma disciplina que me pegava, eu ficava travado. Muita dificuldade, que poderia ter sido muito mais tranquilo se eu entendesse todo esse processo. Tanto que quando eu fui fazer a minha pós-graduação em neuropsicopedagogia, a minha pós eu já fiz, muito fácil. Primeiramente, porque todas as disciplinas, na verdade, eram muito interessantes para mim. Muito bom. Quem pensa em fazer alguma pós, eu aconselho.
em fazer neuropsicopedagogia e serve para tudo na sua vida. Não só para quem trabalha com educação especial, eu acredito que até para quem trabalha em outras áreas é muito bom, muito interessante. Aborda a, a neurociência, então eu comecei a identificar muito mais coisas, muitos mais gatilhos e também ajustar, tentar compreender a minha forma de viver, né? E também refletindo num melhoramento no meu trabalho, nos meus estudos. Isso é muito interessante, é muito bom. Enquanto profissional, eu busco muito, assim, a gente foca muito no desenvolvimento, né, da pessoa, mas eu tenho uma visão de tentar encontrar, o tempo todo que eu trabalho com o meu público, eu gosto muito de enxergar, de observar, né? E enxergar neles qual é o potencial deles, não apenas aquilo que eles precisam desenvolver. Pode ter um hiperfoco, pode ter uma alta habilidade, e essa alta habilidade vai ser focada em uma área específica. Geralmente em uma área, só em caso de superdotação, que às vezes pode ter em mais de uma área, mas normalmente até no caso de superdotação, a pessoa ela vai ter uma alta habilidade em alguma área específica.